os esclarecimentos do Espiritismo, visando com que todos nós consigamos evoluir um pouco mais durante esse tempo que as palestras vão ser realizadas. Nós vamos sempre disponibilizar essas palestras no site também, compartilhar no Facebook, podem enviar e-mails para palestras@institutochicoxavier.com solicitando material. Enfim, qualquer dúvida é só entrar em contato. Para começar, então, nós vamos realizar uma oração buscando higienizar os nossos pensamentos e abrir a nossa mente, as nossas energias, para que consigamos assimilar da melhor maneira possível esses esclarecimentos que nós vamos compartilhar aqui hoje. Deus, amigos espirituais, espíritos com benevolência que nos acompanham, que nos auxiliam, obrigado por este momento que vamos compartilhar esses esclarecimentos do Espiritismo e também o consolo. Que nós tenhamos condições de assimilar todos esses esclarecimentos da melhor maneira possível, visando a evolução, visando então auxiliar tanto nós mesmos como todas as pessoas à nossa volta. Além disso, todos os espíritos desencarnados. Sabemos da importância da reforma íntima na nossa vida, da melhoria constante das nossas más inclinações e com isso nos colocamos à disposição de nós mesmos e do universo neste pequeno estudo que estaremos fazendo agora. Amém. Vamos dar início à palestra. Na primeira palestra, nós falamos sobre a importância, então, do estudo histórico da nossa vida. Conforme nos diz a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir às más inclinações? E a resposta, um sábio da antiguidade já disse, é preciso conhecer-se a si mesmo. Então, o autoconhecimento é essencial. Nós temos que buscar todos os dias, constantemente, o autoconhecimento. Nós temos que nos tornar doutores de nós mesmos. E na pergunta 919A, compreendemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está justamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir isso? Na primeira palestra, nós estudamos um pouco a resposta do Santo Agostinho para essa pergunta 919A. Nós compartilhamos algumas ações prejudiciais e ações benévolas que poderíamos já ter executado ou que poderíamos estar executando. E nesse momento eu vou ler somente o primeiro parágrafo para dar uma retomada rápida. E a resposta de Santo Agostinho foi: faça o que eu fazia quando estava encarnado na Terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o cumprimento de algum dever, se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. Foi assim que eu consegui me conhecer e ver que precisava ser reformulado. Então, em diversos textos do Espiritismo, nós vamos ver indícios que uma ferramenta essencial para a nossa evolução enquanto estivermos encarnados é a reforma íntima, o autoconhecimento. Quando nós estamos iniciando esse estudo, digamos, esse trabalho, essa busca do autoconhecimento, nós temos um autoenfrentamento muito grande e começam a surgir as dificuldades.
nós podemos perceber algumas dificuldades que visam bloquear a nossa reforma íntima. São incertezas, dúvidas e às vezes algumas certezas equivocadas, que nos levam ao pensamento de não precisar ou não conseguir realizar a reforma íntima no momento atual da nossa vida. Algumas vezes acontecem algumas investidas maléficas. E essas investidas maléficas, elas visam o bloqueio da nossa reforma íntima. Podemos ter a percepção dessas investidas maléficas, seja no plano físico ou no plano espiritual. Nas investidas maléficas que estão ocorrendo via plano espiritual, percebemos as influências energéticas que chegam e alteram o nosso corpo físico e o nosso perispírito. Então, investidas maléficas aqui via plano espiritual, eu estou me referindo a casos de influências sutis de espíritos desencarnados, mas também as influências energéticas dos ambientes onde nós estamos. Nós podemos sentir no nosso corpo físico, por exemplo, pesos em determinados locais do corpo. A nossa visão pode ficar prejudicada, pode ficar ofuscada. Podemos sentir tonturas, mal-estar. Sim, galera, obrigado. Eu coloquei para gravar. Da outra vez eu não tinha colocado. E eu passei uma grande dificuldade para gravar a primeira palestra posteriormente. Foi bem difícil, eu tive que tentar umas 10 vezes, de diversas formas. Mas a persistência é tudo, né? Consegui e está no YouTube a apresentação da primeira palestra. Obrigado pela lembrança aí, que eu havia pedido mesmo, né? Então, no nosso corpo físico, nós podemos sentir isso. Possivelmente alguém já sentiu em algum momento que está realizando alguma coisa. Eu mesmo já senti e claramente nós percebemos essas sensações e se nós estivermos com o nosso autoconhecimento em dia, digamos assim, nós vamos ver que isso não é normal, que tem alguma coisa acontecendo. Então nós ficamos lúcidos nessas situações e não nos deixamos deixar levar por qualquer influência negativa que esteja tentando chegar até nós. Algumas vezes também percebemos que a nossa capacidade de raciocínio diminui, ocorrendo perdas de memórias e a dificuldade em seguir uma linha de pensamento. As perdas de memórias também, elas podem ser por outras coisas médicas, né? Nós temos também que sempre realizar nossos exames, tirar outras possíveis causas para então, se nós estamos, por exemplo, sofrendo tonturas, então nós vamos ao médico ver isso aí. Se nós realizamos os exames e não temos nada que possa gerar essas tonturas, então nós chegamos mais perto aí da nossa certeza que essas tonturas estão se dando devido às influências que nós estamos recebendo do plano espiritual. Então, com isso, nós vamos buscar aí o autoconhecimento, vamos buscar o esclarecimento no Espiritismo para ver como que nós vamos nos proteger disso. Sim, pois é, Roberto. Então, olha, tu tem aí uma excelente ferramenta. Nós somos, né, a nossa maior ferramenta e nossa maior oportunidade de evolução. Quando nós temos esses sintomas, então, é ótimo, é maravilhoso. Porque aí nós vamos buscar o esclarecimento no Espiritismo. Eu te incentivo aqui a buscar esse esclarecimento no Espiritismo para descobrir, chegar mais perto do que está acontecendo. E eu já fiz isso muitas vezes e consegui. Tem coisas que eu ainda estou estudando e vou estudar, né, para sempre nessa minha vida e tantas outras que eu não sei. Então, esse é o caminho. Já é aí uma evidência que você tem. Então,
E nas outras pessoas que estão envolvidas involuntariamente nessas investidas maléficas, percebemos que as mesmas se mostram irredutíveis, sem a intenção de dialogar, de refletir e ter a compreensão dos contextos envolvidos. No, Nessa ilustração, nós temos em azul o ambiente, tá? Muito bom, Aline. Parabéns, viu? É excelente mesmo. O nome é o Evangelho no Lar, tá? Mas o nome não importa, porque é só uma analogia. O que importa é o ato em si. Parabéns e continue assim, porque essa forma, ó, o Evangelho no Lar, ele auxilia no ambiente. Nessa ilustração, o azul é o ambiente, certo? Em amarelo está nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Em branco é o corpo físico. Roberto, o Evangelho no Lar, eu aconselho aí que você anote Evangelho no Lar. Posteriormente, parece eu posso lhe dizer, mas é bem simples, se tu digitar no Google ali, já tem passo a passo como fazer. É bem simples, é ótimo e não tem mistério, viu? Isso aí é uma das primeiras coisas que os espíritas começam a fazer na sua casa. É bem simples. E então, no ambiente que nós estamos, os espíritos encarnados, as pessoas, né? E os espíritos desencarnados que estão próximos a nós influenciam os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, da mesma maneira que as pessoas nos influenciam, nós influenciamos elas, certo? E quando nós estamos, por exemplo, realizando o Evangelho no Lar, nós estamos elevando os nossos pensamentos, porque quando eu leio um texto, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu me sinto muito bem. E essa minha sensação que eu estou bem, ela é exteriorizada para o meu ambiente. Então isso vai limpando tanto as minhas energias, a minha aura, né, a nossa aura, quanto também o ambiente. Nosso ambiente vai ficando melhor. Nós influenciamos os desencarnados, porque imagine o seguinte, que tem um espírito desencarnado ao seu lado, tá? E você está realizando, por exemplo, o Evangelho no Lar, em voz alta, esse espírito desencarnado praticamente certo que vai ouvir também. E além de ouvir, como você está elevando o seu pensamento, está exteriorizando essa energia boa, né? A sua aura, ela amplia quando nós elevamos os nossos pensamentos. Isso vai também, essa nossa manifestação energética, ela se dá no plano espiritual. Nós estamos sempre nos manifestando, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então, da mesma maneira que existem influências de espíritos desencarnados para as pessoas, os espíritos encarnados, existe a influência também das pessoas, dos espíritos encarnados, para os espíritos desencarnados. Não é muito comum, mas existe. Mas quando nós realizamos o Evangelho no Lar, nós passamos a influenciar o nosso ambiente. Influenciando o nosso ambiente, nós deixamos ele melhor, no caso, né? Se nós deixamos o ambiente melhor, então a faixa vibracional, digamos assim, do ambiente, ela vai estar mais elevada. Consequentemente, vai atrair melhores energias e também espíritos melhores. Olha, Aline, essa evidência para a pessoa é diferente, então é uma coisa que você tem que anotar, perceber. Se você sente frio, é alguma coisa sua, tá? Já é de repente uma evidência que você acredita que é um espírito desencarnado, então ótimo, então isso já é ótimo. Porque quando você sentir isso, você vai buscar agir sempre conforme os teus pensamentos e estar sempre vigiando se está sofrendo uma influência negativa ou positiva. Geralmente, quando um espírito benevolente fica perto de nós,
nós não temos nenhuma sensação prejudicial, nenhuma sensação que não gostamos. Mas se você sentiu frio e de repente gosta, então pode ser um bom espírito que está ali para te acompanhar. Se você sente um frio que não gosta muito, pode ser um espírito aí que está visando, né, te influenciar negativamente, mas então você vai buscar elevar os seus pensamentos através de uma oração, através de uma leitura, ou então vigiar, né, como diz, vigiar e orai. Isso aí vale para até hoje e eu acho que vai valer aí por muitos anos mesmo, viu? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem esse trecho. E nesse livro, nesse momento, ele está falando sobre como nós nos sentimos bem ao estar próximo de um amigo e como nós não nos sentimos bem ao estar próximo de um inimigo. Então, abaixo dessa explicação vem esse trecho. Que a diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da manifestação e da repulsão dos fluidos. Deixa eu deixar aberto para... O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Pois é, Neiva. Isso aqui pode ser, não é a mesma coisa, é diferente, tá? Mas pode ser considerado uma atividade que vai elevar os seus pensamentos. Então, com certeza, é uma atividade que será positiva para a limpeza energética do teu ambiente e a higienização do seu pensamento. Eu só vou pedir assim, ó, as perguntas que não estejam exatamente no contexto da palestra, vocês podem anotar, porque como eu disse no início, podem surgir várias dúvidas, e essas dúvidas podem estar sendo respondidas no andamento da palestra. Então, se você anotar e eu não responder no final, vocês vão poder fazer todas as perguntas, e também nós temos o e-mail palestrasvirtuais@institutochicoxavier.com, onde vocês podem responder todas as perguntas. É muito bom perguntar, eu incentivo muito. Quando eu fui na primeira vez que eu participei de um curso de Espiritismo, o instrutor falou que eu poderia perguntar o quanto eu quisesse, e eu falei, aqui é o meu lugar, porque eu adoro perguntas. Mas só para nós que conseguimos aqui, né, dar andamento na palestra, porque da outra vez nós abrimos o espaço para perguntas e eu vou me delongando, e passou muito tempo, algumas pessoas se prejudicaram porque ficou muito tarde. Sim, é que antes, Valéria, eu só tinha colocado como um exemplo a imagem, tá? E essa imagem agora está no contexto aqui. Não tem problema, viu, Neiva? Eu só esclareci. Anote suas perguntas, elas são ótimas. Eu estou gostando muito das perguntas. Então tá, Ana. Excelente, é muito bom isso, viu? Se tem alguma dúvida, Ana, pode mandar mensagem para o nosso Facebook, e-mail, e também aqui durante nossos estudos nós vamos estar falando sobre isso, tá? Eu vou citar aqui agora alguns exemplos de investidas maléficas realizadas por espíritos desencarnados, tá? Vamos lá. Em ambientes que estão presentes bebidas com álcool e drogas, os amigos começam a citar todas as ações prejudiciais à evolução que executamos no passado, justamente aquelas que se encontram mais presentes nos nossos pensamentos e que estão sendo trabalhadas no processo de reforma íntima. O item número 2, familiares e amigos próximos que chegam até nós e começam a citar ações prejudiciais à evolução que executamos no passado, mesmo que a situação e a conversa do momento não tenha nenhuma relação com a ação citada. Possivelmente isso já aconteceu com vocês, né? A família é sensacional por isso. E o item 3, convites para irmos em determinados lugares que iriam facilitar a nossa conduta em ações prejudiciais, ou até mesmo nos gerando dúvidas sobre alguma decisão que tenhamos tomado.
Geralmente, os convites envolvem locais que sofrem fortes pressões de obsessão, fortes obsessões, ou possuem uma grande quantidade de espíritos desencarnados manipuladores, tais como festas e agrupamentos que visam o consumo de álcool e bebida, bares, centros espíritas que realizam oferendas a espíritos desencarnados e igrejas ortodoxas. Como nós vimos na primeira palestra, tem algumas ações, né, que são prejudiciais. Então, aqui, quando eu falo centros espíritas que realizam oferendas a espíritos desencarnados, eu quero salientar que eu estou falando de qualquer centro espírita que ofereça comidas ou faça alguma oferenda de animais e qualquer outra coisa para espíritos desencarnados, tá? Vamos continuar aqui. No caso de obsessão, que é realizada por espíritos desencarnados, por que vai acontecer isso nesses ambientes? Porque esses ambientes eles estão mais propícios, eles sofrem mais obsessões, porque a faixa vibracional desses ambientes, ela atrai espíritos que estão aí sofrendo com essas imperfeições, né, que levam eles a precisar realizar essas ações contra as pessoas. No caso de familiares, não é porque o familiar é nosso inimigo, mas sim porque quando um espírito desencarnado quer nos atingir e não consegue nos atingir porque nós estamos voltados ao bem, realizando a higienização dos nossos pensamentos, eles vão buscar as pessoas à nossa volta, buscando influenciar essas pessoas que não estão vigiando os seus pensamentos e vão sussurrar, digamos assim, né, influenciar esses familiares a estar te atingindo. E quem começa a realizar a reforma íntima, podem ter certeza, quem começa a realizar a reforma íntima vai receber aí algumas dúvidas, algumas dificuldades, porque a reforma íntima, ela nos melhora, ela faz com que a gente consiga evoluir. Então, se tem algum espírito desencarnado que queira que a gente sofra ou alguma coisa assim, a reforma íntima é péssima para ele, vai buscar impedir que isso aconteça, tá bom? Certo. Na resposta do livro dos Espíritos, na pergunta 919A, tem o seguinte trecho. Portanto, o homem pode fazer a si mesmo perguntas claras e precisas e não precisa ter medo em multiplicá-las. Então, a grande questão é a seguinte, pessoal. Na primeira palestra, eu compartilhei aqui o desejo que, ao invés de nós revisarmos o nosso dia, todas as nossas ações, que nós revisássemos toda a nossa vida para ver tudo que nós precisamos melhorar. Claro que nós não vamos querer melhorar tudo neste momento atual, mas vamos anotar tudo e posteriormente vamos escolher, né, o que nós temos condições de melhorar agora e tudo mais. Mas a grande questão é, para sair da negação, as perguntas objetivas são extremamente importantes para que a gente consiga ver, para que a gente consiga estudar o histórico da nossa vida. Então, nós vamos agora compartilhar com vocês perguntas que vocês podem estar fazendo, que vocês podem estar respondendo. Essas perguntas elas vão lhe dar aí todo o conteúdo que vocês precisam estudar sobre vocês mesmos, para depois, no andamento, na parte 3, nós vamos estar falando sobre alguns esclarecimentos do Espiritismo
que nos esclarece sobre o que escolher para realizar a reforma íntima. Porque nós não podemos realizar uma reforma íntima de tudo. Nós temos que ir por partes, né? Vamos com calma. Então nós vamos compartilhar essas perguntas. Vocês não precisam anotar, porque eu vou compartilhar o arquivo com todo esse texto, todo esse material aqui da palestra, tá? Quem quiser anotar, anota. Não vamos precisar responder agora também, porque isso aí é uma coisa para se fazer com calma, com os pensamentos elevados. E então eu vou dar andamento aqui, vamos começar. Na área da saúde, nós podemos nos perguntar como está a nossa alimentação, como estão os nossos exercícios físicos, estamos cuidando da nossa saúde, estamos em dia com os nossos exames, cuidamos de maneira sadia da nossa estética. Então essas perguntas vamos realizar para o contexto atual da nossa vida, mas também para o contexto histórico, para ver se nós temos que reformar, aperfeiçoar alguma coisa em relação a isso. Na área da família, como é o relacionamento com a minha família? No que eu posso melhorar em relação a este relacionamento? Preciso realizar alguma reconciliação, algum perdão, me perdoar, dar perdão, enfim, a resposta vai ser de cada um. Na área profissional, qual é a minha ocupação para me sustentar? Dentro do que eu faço, tenho perspectiva profissional? Dentro do que eu faço, tenho satisfação profissional? Realizo a caridade dentro do que faço? Como são os meus relacionamentos profissionais? De acordo com as respostas, o que eu preciso melhorar? Então, para quem executa uma atividade profissional, pode estar fazendo essas perguntas para ver o que precisa realizar, alguma reforma íntima que precisa realizar nesta área, tá? Eu gosto muito da quarta pergunta. Realizo a caridade dentro do que faço. Porque a caridade, ela não é algo que a gente faça simplesmente doando as coisas materiais. A caridade, ela tem que ser executada no dia a dia, em todos os momentos da nossa vida. Então, quem executa uma atividade profissional deve sempre estar pensando como ele pode estar executando a caridade dentro das suas atividades. Na área intelectual, como está a minha escolaridade? Tenho boa memória? Costumo ler livros? Invisto em livros? Sou autodidata? Busco esclarecimento através de estudos pessoais? Quais são as minhas preocupações? Por quê? De acordo com as respostas, preciso melhorar em algo? Então vocês vão ver que são perguntas bem objetivas e que vocês devem responder com a máxima sinceridade, porque vocês têm que pensar assim: vocês estão fazendo agora, vão começar a fazer um mestrado de si mesmo. Então vocês precisam de conteúdo para estudar. Esse conteúdo agora vocês vão adquirindo, escrevendo ao longo das respostas dessas perguntas. Nos relacionamentos, como me relaciono com meus amigos e desconhecidos? Como me relaciono com animais domésticos? Que fatos, pessoas ou circunstâncias do meu passado têm servido como desculpas para justificar os meus comportamentos? Como eu ajo quando uma pessoa chega até a mim precisando de ajuda? De que e de quem eu guardo mágoas e ressentimentos? Como estas mágoas e ressentimentos têm me prejudicado? Preciso realizar alguma reconciliação com alguém? O perdão? Então vocês podem ver que são perguntas bem interessantes, né? Vamos dar um andamento aqui. Na área da sociabilidade, como é a minha comunicação com o próximo? Como é o meu convívio social?
Como é o meu convívio com espíritos desencarnados? Em quais áreas da minha vida tenho sido egoísta? Explique. Como o Espiritismo pode me ajudar para melhorar a minha vida social? Essa última pergunta aqui eu acho bem interessante, porque uma coisa é o que o Espiritismo fala sobre como pode ajudar, uma coisa é sobre o que eu estou falando agora, de como o Espiritismo pode ajudar, mas vocês também precisam saber como vocês acham que o Espiritismo pode te ajudar. Porque através dessa resposta, como nós vamos ver posteriormente, nós vamos ver em que área do Espiritismo, qual tipo de esclarecimento que nós vamos buscar prioritariamente. O Espiritismo tem esclarecimentos bem amplos, né? Então, às vezes nós estamos estudando as leis morais, depois nós estamos estudando a questão da reencarnação, enfim, são várias áreas. E de acordo com a nossa resposta, nós já podemos ver o que nós temos inclinação a aprender, o que nós queremos aprender. Já é um indício de por onde começar a estudar. No voluntariado. Promovo algum trabalho voluntário? Qual é a minha disponibilidade para a caridade? Ajudo os outros ou só penso em mim mesmo? Eu faço alguma atividade para que eu possa ajudar os outros? Como a doutrina do Espiritismo pode auxiliar para que eu ajude mais pessoas? Aline, você falou que foi comprar o Evangelho segundo o Espiritismo na livraria e não tinha, né? E agora você já conseguiu adquirir o Evangelho segundo o Espiritismo? Bom, quando a Aline responde, vamos finalizar aqui com essa frase do Chico Xavier que tem muito a ver com a reforma íntima. Embora ninguém possa voltar atrás e realizar um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, esse pensamento aqui, muitas pessoas conhecem, tá? Nós podemos repetir ele em vão ou nós podemos repetir ele de uma maneira benéfica para nós. Em determinados momentos da nossa vida, essa frase significa uma coisa. Nesse momento agora, que nós estamos falando sobre reforma íntima, eu visualizo da seguinte maneira, que nós, apesar de estarmos realizando um estudo histórico, nós vamos responder às perguntas, vamos ver algumas ações prejudiciais, conforme também a palestra 1, né, que nós realizamos, mas não podemos voltar atrás, não podemos, né, fazer um novo começo. Mas agora nós podemos começar a fazer um novo fim. Conforme diz a lei da causa e efeito do Espiritismo, nós temos nesta lei alguns esclarecimentos que falam sobre o sofrimento dos espíritos. Então, nós temos no livro O Céu e o Inferno, ou então com o título A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse livro compõe as obras básicas do Espiritismo, tá? Nesse livro tem as cláusulas, digamos assim, da lei de causa e efeito. E tem uma parte aqui na página número 64 que diz assim: todo homem, podendo se desfazer das suas imperfeições, por efeito da sua vontade, pode se poupar dos males que são as suas consequências e assegurar a sua felicidade futura. Então, nós podemos ver que o trecho no livro A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e essa frase de Chico Xavier é muito semelhante. Então, com esses esclarecimentos aqui que eu compartilhei agora, eu quero incentivar vocês a realmente realizar e começarem a realizar a reforma íntima, se possível acompanhar aqui as palestras, porque cada palestra tem uma
uma parte de como realizar a reforma íntima segundo o Espiritismo, através do Espiritismo. Não é fácil, é difícil, mas vale a pena, porque quando nós começamos a realizar a reforma íntima, a evoluir, nós já começamos a sofrer menos. Sim, Valéria, agora terminou os slides. Essa a palestra número 2 era para focar esse assunto, tá? Para ser bem objetivo, são essas perguntas. Vocês podem enviar por e-mail para solicitar as perguntas e eu vou estar enviando o documento com todas as perguntas. Eu vou estar respondendo essas perguntas também. Eu também estou realizando reformas íntimas na minha vida e eu estou fazendo algumas enquanto apresento essas palestras, enquanto compartilho estes esclarecimentos com vocês. Na próxima quarta será a próxima palestra, no dia, vamos ver aqui, 7 de maio, às 21 horas. Certo, vocês podem perguntar agora se tiver alguma dúvida. A Valéria perguntou, quando falamos em não guardar mágoas ou rancor, isso não quer dizer esquecer o que nos foi feito. Certo. Isso não foi uma pergunta, né, Valéria? Você compartilhou aí um pensamento seu, certo? É um excelente pensamento, com certeza. Quando nós falamos no perdão, nós não falamos em esquecer, né? Porque o esquecimento, até mesmo das vidas anteriores, passadas, é temporário. Vai chegar um momento que vamos lembrar de tudo. E a lembrança é benéfica, muitas vezes, quando nós temos condições de lembrar. Então, o perdão é conseguirmos perdoar, buscar a melhora, mas é também não esquecer, porque é essa lembrança que vai nos fazer ver o que nos magoou ou o que nós realizamos para magoar outra pessoa, para não voltarmos a fazer. Na lei de causa e efeito, esclarece isso, que o espírito, quando sofre, até mesmo aqui, né, na nossa vida, nós temos algumas provas e muitas vezes elas servem para que sempre elas servem para a nossa evolução, mas quando nós vencemos essas provas, essa lembrança do sofrimento que já tivemos é uma ferramenta para que nós não voltemos a errar, pois já sabemos o que irá acontecer, né? A consequência dos nossos erros, por ter seguido as más inclinações. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode realizar. A Neiva pode fazer agora as perguntas. Sim, muito bom, Valéria. É um bom pensamento, tá? Eu acho que o amor e a compreensão é o melhor caminho para a vida, tá? Então, se tem afastamentos que são positivos, conforme nós vimos na primeira palestra, né? A Neiva, então, fala aqui que ela não consegue esquecer o que ela mesma faz para ela ou para os outros e os pensamentos a corroem. Como faço para me perdoar? É difícil isso. É difícil. Neiva, como você faz para lhe perdoar? Você vai ter que descobrir. Posso enviar sim, Denise. Neiva, a questão é a seguinte. A teática disso, que é a teoria e a prática, né? Ela tem que ser executada por ti. A prática quem vai fazer é você. Então, a reforma íntima é uma maneira de você colocar em prática a teoria. Durante essas palestras, nós vamos estar falando sobre as maneiras disso. As perguntas que nós compartilhamos ali
elas são essenciais para que a gente consiga saber o que realizamos como ação prejudicial para a nossa vida ou o que nós estamos realizando. Se nós sabemos o que estamos realizando de ação prejudicial ou que já realizamos, nós temos já a evidência, fica mais fácil, nós saímos da negação e passamos agora a não fazer mais isso. Como que nós vamos fazer isso? É o que a continuidade dessas palestras vai nos mostrar. Agora, é preciso, Neiva, que tu tenha entendimento que todos nós somos espíritos imperfeitos. Diante disso, nós vamos errar, tá? Por mais que nós queiramos ser bons, nós vamos continuar errando. A compreensão de nós mesmos, ela é necessária, porque nós temos que entender que nós estamos em um caminho evolutivo e que muitas vezes nós, pela nossa ignorância, nós realizamos essas ações prejudiciais. Mas o Espiritismo nos dá a consolação. A consolação que nós podemos começar agora a fazer um novo fim. Certo, Aline. Sobre esse seu colega de trabalho que você não consegue se dar bem, você pode buscar aí o esclarecimento no Espiritismo, na parte que eu falei do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu colocar aqui. Na página 247, Aline. Procure ler esta página e um pouquinho as páginas anteriores, tá? Que você vai ter algum esclarecimento aí sobre como nos comportar aí, como visar a reconciliação, né, com as pessoas que nós não conseguimos nos dar muito bem. A Valéria comentou que está fazendo a evangelioterapia e falaram disso e sobre o auto-perdão, no caso. Exatamente, Valéria. O auto-perdão, ele é essencial. Então, nós vamos buscar nessa série de palestras os meios para que consigamos realizar isso. Roberta, é o seguinte, tem centros espíritas não kardecistas, tá? Porque o espiritismo, a doutrina espírita kardecista, ela não realiza oferendas de comidas e animais para espíritos desencarnados. Mas que quando nós caminhamos na rua, às vezes em alguma encruzilhada, nós observamos algumas velas, comidas e animais, certo? Isso são oferendas. Essas oferendas, elas são prejudiciais para a nossa evolução. Quem realiza essas oferendas está aí criando um vínculo com um espírito desencarnado infeliz. Então, isso, de acordo com a lei da causa e efeito, terá que ser resgatado. Exatamente, Neiva. Nós temos que ter a consciência, Neiva disse aqui, que ela tem a certeza que quando desencarnar, os mesmos pensamentos me seguirão. Gostaria de acertar isso aqui mesmo. Excelente pensamento, Neiva. Isso já é um excelente caminho que você está seguindo. Nós temos que saber que da mesma maneira que nós somos agora, nós seríamos daqui a um minuto caso nós desencarnássemos nesse momento. O material eu vou compartilhar. Você tem que enviar um e-mail para palestrasvirtuais@institutochicoxavier.com solicitando o material. Posteriormente nós vamos compartilhar também no site, no Facebook, tá? Um bom livro para reforma íntima, eu aconselho o Livro dos Espíritos, porque ele nos dá os esclarecimentos que precisamos para viver a vida de uma maneira melhor, e o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele nos fornece leituras edificantes que visam a elevação dos pensamentos, o amor e a compreensão do próximo. A Roberta perguntou se eu me refiro a candomblés e orixás. Esses também estão incluídos nisso, tá, Roberta? Eu tenho um pedido
da Rita, que é a fundadora do Instituto Chico Xavier, para eu não citar especificamente quais são as religiões que realizam oferendas de comidas e animais. Então, por isso que eu estou falando de maneira generalizada. Mas esse livro, Reforma Íntima Sem Mistérios, é excelente, mas o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que compõem as obras básicas do Espiritismo, eles são essenciais. Todo o nosso conhecimento vem das obras básicas. Todos os livros espíritas, do Espiritismo, tudo vem das obras básicas. Então, é lá que nós temos todo o material. Tá? Eu aconselho que vocês leiam. Não, tudo bem, Roberto, só quero esclarecer para você não ficar pensando por que eu não estou citando, né? Mas então coloquemos assim, ó, qualquer oferenda de comidas, qualquer oferenda de animais, nós temos que evitar esses ambientes, pelo menos para mim o melhor é evitar, porque eu já estou esclarecido que essas ações não ajudam a minha evolução. Neiva, com certeza os amigos desencarnados auxiliam, estão auxiliando nesse momento e no que eu puder auxiliar, ser um instrumento de auxílio, pode contar comigo e saiba também, Neiva, que você é um espírito. Você é um espírito merecedor de estar aqui com vida. Então, você é altamente capaz de se auxiliar a melhorar cada vez mais. Então, vamos ver esse conhecimento da reforma íntima como um método para nos capacitarmos através do autoconhecimento, visando a evolução. Roberta, pode mandar um e-mail para palestras virtuais@institutochicoxavier.com. Eu não sei de nenhum lugar no Rio de Janeiro, tá? Mas fique calma que você vai encontrar sempre que eu busco assim, em algum lugar. O lugar acaba surgindo. Por enquanto você pode dar andamento, você pode seguir ali o autodidatismo, que eu falei ali é uma pergunta da área intelectual, né? Você pode ser autodidata, lendo os livros em casa aí do Espiritismo por enquanto não tem um centro espírita kardecista para ir, busque esses esclarecimentos em casa mesmo. E nos acompanhando, nós estamos sempre compartilhando o que eu acredito ser excelentes materiais. Certo? Vamos então. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode enviar posteriormente para o e-mail, tá? Pode, Aline, pode. Se a Aline perguntou se uma pessoa kardecista ter medo de ver os espíritos. Uma pessoa que segue a doutrina espírita kardecista, ela não é nem melhor ou pior que outras pessoas. Ela é um espírito igual. Nós somos iguais. Então nós temos medos, nós temos receios e com certeza que um kardecista pode ter medo. Esse medo, inclusive, pode ser um incentivo para que ele busque o esclarecimento, porque através desse esclarecimento ele pode não ter mais medo. Então, às vezes, o medo é um meio aí que nós utilizamos para que consigamos cumprir o nosso planejamento reencarnatório. Eu não tenho medo porque eu nasci nesse contexto espírita, tá? Então, eu nunca tive medo, sempre foi normal para mim. Eu gostaria de finalizar aqui com uma breve oração para todos nós. Gostaria que todos auxiliassem para que todos esses conhecimentos que nós compartilhamos aqui nos ajudem, nos auxiliem a ficar melhor com os nossos pensamentos, tá? Então, Deus, bons espíritos, nossos amigos espirituais, espíritos
muitas vezes imperfeitos como nós, mas que são benevolentes, que buscam ajudar o próximo. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, de ter tido esse encontro com esses esclarecimentos do Espiritismo. Obrigado por todas as perguntas que surgiram na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, porque sabemos que as perguntas nos levam ao caminho da evolução. Os questionamentos, eles são válidos, eles são poderosos. E o Espiritismo, ele vem aí para suprir a necessidade de respostas de todos estes questionamentos. Jesus, através do seu amor, nos dê paz, nos deixe tranquilos para que saibamos controlar a nossa ansiedade e todos os nossos sentimentos ruins, para que consigamos responder a todas as perguntas dessa reforma íntima que estamos buscando realizar e consigamos assim evoluir nas áreas que nós acreditarmos que sejam necessárias neste nosso momento atual. Amém. Boa noite a todos e até a próxima palestra.